Amigos, abra comigo nesta manhã na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5, o versículo de número 13. 1 João, capítulo 5, versículo de número 13, estas palavras: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Bem, isso é a respeito da certeza e da segurança pessoal de salvação. Nós queremos considerar nesta manhã alguns fatos bíblicos importantes sobre a certeza que um crente tem de sua salvação, que a palavra de Deus diz. Nós fazemos uma breve pausa em nosso tema sobre a igreja, mais uma vez, para nos voltarmos a esse tema vital da vida cristã. Um tema necessário, um tema que todo pastor precisa com frequência retornar, porque a certeza de salvação é uma das frentes de combate da vida cristã, da nossa jornada de fé. É uma dessas frentes que continuamente nós devemos dar atenção como crentes individuais, porque nós temos um inimigo de almas, irmãos, um inimigo de nossa salvação, que não pode tirar a nossa salvação, que não pode roubar a nossa salvação, mas que atua e procede de maneira a tirar a nossa alegria da salvação, a nossa certeza de vida eterna, porque ele sabe que ao tirar, ao conseguir afetar a certeza pessoal de um crente de sua salvação, ele consegue grande vantagem sobre a igreja do Senhor, sobre a vida de um crente. Uma parte essencial da nossa jornada deste lado do céu. Considerar que saber que nós somos salvos, estarmos certos e seguros que somos filhos e filhas de Deus, estarmos assegurados de nossas afeições religiosas, de nossos sentimentos espirituais, e termos certos em nossa mente, em nossa alma, que nós pertencemos ao Senhor. Isso é algo tão vital na nossa jornada. Se um crente em Jesus Cristo, ele não está seguro, melhor, certo em si mesmo de sua salvação, ele acaba se tornando um crente infrutífero. Ele não desfruta, ela não desfruta muitas vezes da alegria do Senhor em suas promessas, porque ele não sabe, não sente se nasceu de novo. Não evangeliza, porque diz a si mesmo: como é que eu posso oferecer a alguém algo que eu mesmo não sei se tenho? Um crente sem certeza de salvação é um crente que parece andar por um vale escuro dentro de círculos, que não progride na vida espiritual. E nós queremos lidar com este tema porque ele é vital para a saúde espiritual de cada crente em Jesus Cristo. E o meu desejo nesta manhã não é lidar com aspectos gerais apenas, mas lidar com alguns fatos importantes da palavra de Deus sobre essa questão da certeza de salvação. Me recordo que mais ou menos 3 anos e meio atrás nós lidamos com este tema em particular. Eu gostaria de dar continuidade ao tema, lidando com outros aspectos da certeza de salvação. Deixe-me apresentar alguns fatos inicialmente sobre certeza de salvação. Mas antes de apresentar esses fatos, eu gostaria de estabelecer um princípio importante para cada crente. O princípio é esse, meus queridos. Nós usamos a palavra certeza de salvação e nós usamos a palavra segurança de salvação. É muito importante discernir entre as duas coisas. A nossa certeza de salvação é algo pessoal, nosso, individual, como crentes, de estarmos certos que já nascemos de novo. Mas a nossa segurança de salvação não é algo abstrato, subjetivo em nossas vidas. A nossa segurança de salvação é, como assim por dizer, um documento, algo exterior a nós, algo que não está necessariamente em nós e não depende de nós. Enquanto a nossa certeza de salvação é algo que está muito ligado à nossa experiência e ao nosso andar com Deus, algo subjetivo muitas vezes, não apenas baseado em algo abstrato, mas muito subjetivo. A nossa segurança, por outro lado, é algo que está fora de nós, é uma garantia, é uma realidade, é um monumento, é um objeto real e concreto, existente, se eu posso assim dizer, que não muda, que não pode ser destruído, que é assim mesmo sendo dito a garantia, a segurança de nossa salvação. Bem, a segurança de nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 1, ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo, que está à direita do Pai, como a nossa certeza, a nossa segurança. Ele é este documento, o seu sangue precioso. Ele está no céu guardado, nada pode entrar ali e roubar, nada pode destruir. Ele é Deus eterno encarnado, Ele é a nossa segurança, porque Ele nos conheceu antes da eternidade passada, na eternidade passada, antes de sermos criados.
E quando nós lemos na Bíblia sobre conhecer ou presciência de Deus, lembre disso, não quer dizer que Deus previu os nossos atos ou palavras. Presciência ou conhecimento prévio se refere a um conhecimento íntimo. A palavra conhecer previamente ali em Romanos, em 1 Pedro, é uma relação, se refere ao conhecimento pessoal. O termo grego utilizado nesses ambos textos, nesses dois textos, é o mesmo texto utilizado pelo conhecimento que um homem tem de sua esposa, conhecimento físico, íntimo. Essa é a ideia, que o Senhor nos conheceu na eternidade passada, Ele nos amou ali e colocou o seu amor sobre nós. Não é que Ele previu os nossos atos e nos separou para isso, mas Ele tendo nos conhecido na eternidade passada, por nome, por pessoa, nos amou e veio morrer por nós individualmente. E assim, nos tendo amado e cumprido toda a obra naquela cruz, e ressuscitado dentre os mortos, vencendo a morte para ser a nossa ressurreição, e a garantia que nós ressuscitaremos também, Ele está no céu à destra de Deus, e Ele é a nossa segurança de salvação. A nossa dívida de pecado, nos diz Paulo em Colossenses 3, aquela dívida escrita ali contra nós, que seria tomado por Satanás, assim por dizer, para nos acusar, e ele usa continuamente diante do Senhor, ela foi julgada já nesse tribunal, quando Cristo a tomou e a cravou na cruz, diz Paulo, morrendo por nós e pagando. Ele é a nossa segurança, Ele não pode ser abalado, e porque um dia Ele nos levou a conhecê-lo em arrependimento, e abriu os nossos olhos, e nos levou à fé no Salvador e nos salvou, então Ele é a nossa segurança de que jamais nós seremos perdidos, por fim nós chegaremos ao Senhor, e entraremos na cidade celeste, e Ele nos preservará até o final, nos fazendo perseverar em santificação, por ter derramado o seu amor em nossos corações. Assim Ele é a nossa segurança, e Ele não pode mudar. Enquanto que a nossa certeza é algo pessoal e subjetivo em relação à maneira como nós nos relacionamos com a segurança. A nossa segurança jamais pode ser perdida, mudada, alterada ou abalada. Assim, o crente jamais perde a sua salvação, que é Cristo, mas a nossa certeza pode ser abalada, diminuída e reduzida tremendamente. Conforme nós nos esquecemos dessas coisas, ou negligenciamos estas coisas, ou há pecado em nós não confessados, não abandonados. E tendo estabelecido esse ponto de extrema importância na palavra, nós podemos nos voltar agora para falar sobre certeza pessoal de salvação. Fatos sobre a certeza de salvação. E o primeiro fato é este: que certeza de salvação para um crente é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para todo crente em Jesus Cristo, que ele, que ela esteja certo de sua certeza pessoal de salvação, certo de ter nascido de novo, certo do seu status espiritual diante do Senhor. Esse é o primeiro fato bíblico sobre certeza de salvação. E o segundo fato, tão importante quanto o primeiro, é que segurança e certeza, ou melhor, certeza de salvação, ela acompanha a verdadeira fé no Evangelho. Quando você recebe o presente da salvação, dentro desse pacote vem certeza de que você foi salvo também. Você irá ter certeza de ter nascido de novo. Esse é um fato bíblico. Um terceiro fato bíblico sobre certeza de salvação é que é um fato real na vida de um crente, na experiência de um crente, que a sua certeza pessoal de salvação será fortalecida conforme ele observa, conforme ela observa sinais, evidências da obra de Deus em sua vida. Esse crente terá maior certeza de sua salvação. E por fim, é um fato bíblico que é o trabalho e parte da obra do Espírito Santo que agora reside dentro de nós, fortalecer a nossa certeza pessoal de salvação. Então, por último, nesse estudo nós veremos algumas maneiras bíblicas de fortalecer a nossa certeza pessoal de salvação. Bem, deixe-me estabelecer a base bíblica para o nosso tema nesta manhã. A base bíblica para que um crente possa ter certeza de salvação. Por que eu estou dizendo base bíblica? Nós precisamos de uma autoridade bíblica para confirmar o que eu estou declarando aqui. De outra maneira, a fé dos irmãos e o conhecimento dos irmãos estará firmado naquilo que eu estou ensinando, no pastor, e não na palavra. Mas por que isso é importante? Bom, porque há muitos grupos religiosos que dizem que você não pode e nunca terá certeza de salvação. O catolicismo romano é um desses. Você nunca encontrará um católico romano dizendo: eu tenho certeza que eu sou salvo, que já nasci. Quem sabe, será, talvez o purgatório por algum tempo, porque a doutrina católica diz que você jamais pode ter certeza de salvação. Os únicos que podem ter certeza de salvação dentro do sistema católico são aqueles homens e mulheres que, segundo a prática católica romana, foram canonizados como santos, segundo a ideia deles, e pularam o purgatório e entraram direto no céu. Mas nós sabemos que santos na Bíblia são verdadeiras pessoas convertidas.
E é por isso que é importante nós encontrarmos uma base, uma autoridade bíblica para afirmarmos o que estamos dizendo aqui. Pode mesmo um crente ter certeza pessoal de que nasceu de novo, de que está seguro em sua salvação e de que ele nunca irá perder a sua salvação. Nós não lidaremos nesta manhã em particular com perda de salvação. É um fato bíblico que um crente jamais irá perdê-la, porque a sua certeza de salvação, esse anel de filiação, está guardado com Cristo, e Cristo não irá perdê-lo. Mas eu chamo a sua atenção para esse estudo, está no nosso site também. Pode o crente perder a sua salvação, mas certeza pessoal de salvação, certeza pessoal de vida eterna. Bem, a nossa base é a palavra de Deus. E a primeira base bíblica para a certeza pessoal de salvação é a nossa fé pessoal nas doutrinas do Evangelho, e em particular no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, na doutrina do sangue do Senhor Jesus Cristo, a doutrina de Cristo. Queridos, quando nós somos salvos, o Espírito Santo nos deu uma certeza interior de salvação. Como? Ele nos deu a certeza de que o Evangelho é verdadeiro. De repente, esse livro que era tão complexo e complicado, um livro só para sacerdotes ler, coisas que eu não sei se é folclore, se é verdade, se tornou verdade, e você diz, é verdade esse Evangelho, é verdade o que está contido na palavra de Deus, é real o que está aqui, e essa é uma obra do Espírito Santo em nós. Ele nos dá a certeza de que as promessas de Deus são verdadeiras, e essa certeza de salvação pessoal é iniciada aqui na obra do Espírito Santo, na conversão. Uma segunda base, nós veremos alguns textos em um minuto, para a nossa certeza de salvação, são as evidências interiores da obra, da graça de Deus em nossas vidas. Quando nós começamos a reconhecer uma nova natureza sendo formada dentro de nós. Isso se chama o processo de santificação. Nós somos confirmados em nossa certeza de que Deus nos conduziu a um arrependimento, de que Ele nos perdoou e de agora Ele está nos melhorando, nos fazendo progredir. Uma fonte de água viva foi aberta dentro de nós, que está lavando pensamentos, atitudes e mudando o nosso caráter e a nossa atitude. Quando nós observamos isso, nós vemos a nossa salvação e nós somos assegurados. Veja que eu estou lidando com questões subjetivas ainda, para nós individualmente, a nossa certeza. E também, queridos, quando o Senhor abre os nossos olhos, nós ficamos convencidos, não é? Da verdade do mundo, a mentira que há no mundo, e do domínio que há no pecado, e da verdade da palavra de Deus, que fala que o homem está determinado a morrer uma vez só, então o juízo e a brevidade da vida, e todas estas verdades se tornam claras em nossas mentes, e nós nos apropriamos delas. Essa é uma obra do Espírito Santo que está nos ensinando, nos moldando. Então nós somos encorajados a ver frutos do que Ele está fazendo dentro de nós. E um terceiro aspecto dessa base de salvação refere-se ao testemunho do Espírito Santo em nós, e nós veremos em alguns minutos. Queridos, o testemunho do Espírito Santo é tão maravilhoso e tão real. Se alguém deseja negar a tua certeza de salvação, se uma pessoa te acusa e diz que você não foi salvo, e se Satanás continuamente lança dúvidas e questionamentos a respeito da tua santificação, e apontando para a tua santificação te diz que você não foi salvo, duas coisas diferentes, mas que andam juntas, e você percebe que não tem crescido tanto, às vezes pecados, e ele vem te acusar, em vez de te acusar que você não está sendo santificado, ou que você não está crescendo como deveria, ele te acusa que você não é salvo, na verdade. Se é uma acusação por parte dele, então lembre-se, você pode ter certeza e receber alegria e conforto, que no momento em que você veio ao Salvador de fato, em arrependimento e fé, havia ali do teu lado, invisível, uma testemunha que viu. E essa testemunha em teu favor diante do Senhor, que você nasceu de novo. O Espírito de Deus, nos diz Paulo aos Romanos, testifica que somos filhos de Deus. Há uma testemunha. E Ele testemunha também dentro de nós, pela obra que Ele está realizando dentro de nós. Quem pode então nos acusar diante do Senhor? Será que Satanás pode pegar os nossos pecados passados, que já foram analisados, julgados, e alguém pagou por ele, e tirar esse arquivo de volta da gaveta de pecados julgados e nos acusar diante do Senhor? Quem jamais pode nos acusar? Houve uma testemunha ainda que a nossa memória falhe aos poucos. E essa testemunha está dentro de nós, é o Espírito Santo do Senhor. E nós veremos um pouco a respeito disso também. Meu primeiro fato, então, sobre certeza pessoal de salvação, e os nossos textos bases para isso. O primeiro fato é que certeza de salvação
É a vontade de Deus para seus filhos e filhas. É a vontade de nosso Pai Celestial que cada um dos seus filhos e filhas esteja certo que nós pertencemos a Ele, que nós temos um Pai Celestial, que nós nascemos de novo. Ele garantirá que nós saibamos que nós somos filhos de Deus e temos um Pai Celestial. É a vontade do Senhor, é o desejo, e Ele opera desta maneira. Abra comigo em 1 João, você já está aí no capítulo 5, este versículo que nós iniciamos, versículo 13. João escrevendo: estas coisas vos escrevi os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Que texto tão maravilhoso! Quando João escreveu esta primeira carta, o propósito que estava na mente dele era auxiliar o povo de Deus a saber que eles eram crentes em Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevi, tudo que é contido neste livro, nesta primeira carta, foi escrito para que vocês saibam que são filhos de Deus, que tendes a vida eterna. Bem, isto implica que havia crentes passando por dúvidas e dificuldades. Talvez por causa das perseguições da época em que a igreja se encontrava, sobretudo em Roma, naquelas áreas asiáticas e em Jerusalém. Será que Deus está comigo? Porque eu tenho passado por certas dificuldades, e Satanás se aproveitava dessas circunstâncias para lançar dúvida. Então, o apóstolo do Senhor, de uma maneira pastoral, escreve desta maneira estas coisas, estas evidências tantas, a respeito da qual eu tenho escrito em todos esses capítulos. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam, estejam certos em vocês mesmos, que já passaram da morte para a vida. Daí a necessidade de nós afirmarmos esses fatos. É a vontade de Deus para todo verdadeiro crente, que nós saibamos. Se você segue por esta carta em casa, um estudo cuidadoso, você vai colher uma cesta cheia de muitas evidências de que uma pessoa passou da morte para a vida. Se você as observa em tua vida pessoal, tão maravilhoso estudar essa primeira carta, leia com calma e observando esses sinais de salvação e colher esses frutos, estarmos assegurados. Mas um outro texto, Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, ele diz, com confiança ao trono da graça. Quando um crente se aproxima de Deus, em oração, em louvor, em serviço, ele deve chegar revestido de uma ousadia ao aproximar-se de Deus. E essa ousadia está baseada na certeza de que ele é aceito pelo Senhor, que o Senhor não o rejeitará. Quando nós oramos ao Senhor e entramos na presença dele em oração, nós fazemos isso na certeza de que já fomos justificados por Deus e que agora nós temos este acesso à presença do Senhor. Veja o capítulo 6, versículo de número 11, que ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Lá no capítulo anterior ele fala sobre achegar-se a Deus, e um crente se achega a Deus quando adora o Senhor, quando louva, quando ora. E nós nos achegamos diante de Deus, que é um fogo consumidor, que é santo, não baseado em nossos méritos, nem mesmo por conta temerosa das nossas falhas. De outra maneira, nós nunca entraríamos na presença dele, porque nós falhamos continuadamente. Mas ainda assim nós conseguimos entrar na presença dele por causa dessa certeza que fomos justificados. Antes da conversão, aquele trono de Deus era um trono de terror para nós. Eram trovões e trevas. Nós nos afastávamos, nós queríamos distância dessas coisas, porque nós sabíamos que eram pecadores. Quando ele abriu os nossos olhos nesse período de convicção de pecaminosidade, havia terror diante do Senhor. Eu vou ser destruído pelo Senhor a qualquer momento. Eu estou dirigindo esse carro, se eu bater eu estou perdido. Será que não é a vontade do Senhor aqui nesse local que tudo caia e eu desmorone também? Havia terror em nossos corações por causa de uma convicção de pecados. Mas quando ele nos salvou e nos perdoou, houve então paz, e aquele trono de justiça se tornou para nós um trono de misericórdia, um trono de graça e favor. E assim, quando nós entramos na presença do Senhor orando e louvando, isso está dentro de nós, essa certeza de que nós somos justificados, e apesar de nossos pecados nós conseguimos entrar, mesmo sem ser merecedores, e adorar o Senhor e confessar diante dele, e nos levantar dali com alegria e a certeza de que somos amados por ele.
Essa é a ousadia que nós temos, e isso fortalece a nossa certeza de salvação. E aqui nesse versículo 11 do capítulo 6, ele fala sobre esperança. Uma boa tradução para o termo esperança seria antecipação. É necessário, queridos, cuidado para manter a nossa certeza de salvação. E se é necessário cuidado, Paulo fala aqui, o escritor aos Hebreus, no versículo 11, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza, isso é certeza pessoal, da esperança até o fim. Se é necessário cuidado para manter a certeza, isso implica que a certeza pessoal de um crente sobre a sua salvação pode ser abalada para ele mesmo. Nunca a sua segurança, mas dentro dele, dentro dela, essa sua certeza às vezes pode fraquejar. Pode mesmo, às vezes, eu devo dizer, essa certeza pode ser suspendida por um tempo, de uma maneira disciplinatória por parte do Senhor. Quando há pecados resistentes dentro de nós, quando há orgulho contínuo, e nós não queremos ouvir as instigações do Espírito para mudar o nosso comportamento. E ele fala e ele repreende. No mesmo capítulo anterior, 6, Paulo fala sobre a maneira como Deus nos corrige e nos disciplina, não é? Mas se nós não ouvimos essas instigações do Espírito na nossa consciência, e as evidências que ele traz no nosso caminho, dizendo, pare, se arrependa e mude essa atitude, e nós seguimos em frente, então ele precisará nos disciplinar. E normalmente, na maneira de Deus, a primeira ação disciplinatória do Senhor é tirar a nossa certeza pessoal de salvação e a alegria da nossa salvação, porque até isso é uma dádiva do Senhor que acompanha a verdadeira conversão. E nós andaremos por um período de dúvidas, talvez, por negligências, por pecados, por dureza, por não receber as promessas do Senhor, por não receber os seus comandos de direção, ou por algum pecado não confessado, não negado e deixado de lado. Mas o Senhor faz isso por misericórdia e bondade para nos levar ao arrependimento e à restauração da nossa certeza e da alegria da nossa salvação. Essa é uma obra bondosa do Senhor em nossas vidas. Ele trata conosco também. E assim isso pode ser suspendido ou perdido também por negligência espiritual, como temos mencionado, por darmos ouvido por muito tempo às instigações do maligno também, e não levantarmos o escudo da fé, de maneira que o autor diz: desejamos que cada um de vós mostre um cuidado, o mesmo cuidado que houve no início, isto é, para com essa certeza de salvação, completa certeza da esperança até o fim. Bem, esse é um fato, é a vontade do Senhor. E Ele opera para isso, Ele nos dá meios para isso e Ele lida conosco, para que nós estejamos continuadamente certos e firmes sobre a nossa certeza pessoal de salvação. O segundo fato importante é que a certeza de salvação acompanha a verdadeira fé no Evangelho, porque se baseia nas promessas de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, nós temos algo a respeito, versículo 12, na verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava certo, seguro. E nesse texto a certeza pessoal de salvação está estabelecida nas promessas do Evangelho, na pessoa de Cristo. Ele prometeu salvar e guardar. Ele prometeu que aquela pessoa que se voltaria a Ele como um pecador para tê-lo como Salvador, Ele jamais lançaria fora. Jamais. Essa é uma promessa do Senhor. Nem eu mesmo posso me lançar fora, porque Ele colocou o Espírito de Deus dentro de mim para me guardar e me conduzir. Eu não lidarei com a diferença entre presunção espiritual, falsa conversão e verdadeira nesta manhã. Mas para verdadeiros crentes em Jesus Cristo, há uma promessa do Salvador. E quando nós olhamos, irmãos, para essas promessas de Cristo, a sua obra, aquilo que Ele sofreu, a distância que Ele foi para nos salvar, nós sabemos que Ele não nos deixaria perder. E quando nós entendemos que Ele nos salvou não por causa de nossos méritos, porque Ele haveria de nos lançar fora por conta dos nossos deméritos? Quando nós entendemos essas verdades e vemos essas promessas, a nossa certeza pessoal de salvação é fortalecida, mesmo quando nós vemos as nossas fraquezas e indignidades. Nós estamos nele por causa dele e por causa da obra que ele opera dentro de nós. Esses versículos, observe, cada um desses versículos que nós lemos até aqui se dirigem à mente. Nós sabemos
para que saibais, eu estou persuadido, eu estou bem certo. Porque o apóstolo Paulo, ele está totalmente persuadido em sua mente e também em seu coração de sua certeza de salvação. Romanos 8, versículo 38 e 39, ele diz o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se alguém traz um argumento diante do apóstolo Paulo e diz: aqui está alguma coisa que pode romper o nosso relacionamento com Deus e nos roubar a salvação. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está tomando todas as dimensões possíveis da matéria, altura, profundidade, dimensão, largura, e das realidades espirituais, anjos, querubins, serafins, futuro, passado, presente, eu mesmo, criatura. Ele diz: nada pode nos separar do amor de Deus, amor eterno com que Ele nos amou e nos chamou. Há uma promessa, e porque Ele sabe disso, isso lhe tem sido garantido, então ele está seguro em sua mente de que ele está salvo, porque um dia ele veio ao Senhor, e porque ele foi salvo naquele momento, ele será preservado salvo até o final, por esta obra do Senhor em santificá-lo, em aperfeiçoá-lo até o fim. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, a conversão de uma pessoa, o momento da salvação, não a transforma em uma pessoa imaculada, em um santo no sentido de sem mancha, mas sim uma pessoa que nasceu de novo, e um novo princípio colocado dentro de nós pelo Espírito Santo. E esse princípio, ele operará para nos fazer crescer e amar o Senhor e depender dele. Essa é a realidade da conversão nas Escrituras. E Paulo estava certo disso, apesar dele mesmo dizer nesse livro: miserável homem que sou. A minha carne, o meu espírito, essa luta toda, eu estou certo, porque eu estou nesta arca que é Cristo Jesus, o Salvador. Me há tanto a ser visto a respeito disso, seu Filho enviado a este mundo, Jesus Cristo. Quem estaria certo então, meus queridos, quanto a essa questão de certeza de salvação? A Igreja Católica, que diz que você nunca pode estar certo, ou o pentecostalismo, que não afirma isso abertamente, mas que ensina isso, porque diz que se você pecar no último segundo da tua vida e não confessar e não voltar ao Senhor, você está perdido. Quem é que está seguro nisso? A palavra de Deus? De onde nós podemos tirar nossa certeza destas verdades eternas declaradas? Que nós estamos nele, apesar de nós mesmos, seguros e assegurados no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa, se nós somos amados pelo Salvador, resgatados por Ele, trazidos para dentro do seu corpo, que é a sua igreja, nós estamos seguros ali, e agora estamos crescendo nele, pela sua graça e compaixão. O povo de Deus pode estar completamente certo a respeito de sua salvação. Mais um texto em Hebreus, agora novamente, no capítulo 6, outra vez, o versículo de número 18. O autor diz: para que por duas coisas imutáveis, que não mudam, que não se alteram, e aqui estão elas, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nesse versículo, certeza de salvação está baseada na promessa sobre uma glória futura, nosso destino. E no nosso exercício em confiar nessa promessa, olha o que ele diz: duas coisas que não podem mudar, inalteráveis. É impossível que Deus minta. Isso não pode ser alterado, Ele nunca vai mentir. Ele deu uma promessa e ela permanece firme. Nós temos consolação baseado nisso. Quando nós olhamos as nossas falhas e fraquezas, nós temos desalento. Mas porque nós recordamos dessa promessa do Salvador, nós temos consolação e certeza pessoal de que seremos preservados por Ele até o final. E assim nós podemos reter em nossa mente e em nossos sentimentos, reter ali a certeza que nós temos de vida eterna e não deixar ela ir pelo ralo. Nós retemos ela, baseada nesta verdade, nessa promessa do Senhor. Outro texto, João 6, versículo 37. Observe essas palavras, Senhor Jesus Cristo. Esse era o texto favorito de Martinho Lutero sobre certeza de salvação. João 6,
37. Todo que o Pai me dá, diz o Senhor Jesus, virá a mim. Aqui está implícito eleição, amor que predestinou os seus eleitos. Ser salvo é ser dado a Cristo. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo que o Pai virá a mim. Essa é a eterna garantia dos salvos. Essa é a base de nossa certeza. Nós somos dados por Deus a Cristo para que Ele morresse em nosso lugar. E porque Ele nos trouxe a Ele para crer e confiar nos seus méritos e sua morte, a promessa então está aqui. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que palavras tremendas. Certeza de salvação está baseada em fatos verificáveis, reais. Não se trata meramente de um sentimento, certeza de salvação. O que eu sinto, o que eu não sinto, eu sinto salvo, eu não sei se eu estou salvo, eu não sinto se eu estou salvo hoje, se amanhã eu não estou salvo. Sentimentos são de grande importância. Sentimentos são parte da nossa adoração e andar com o Senhor. Mas no que se refere à salvação de uma pessoa, não está pendurado em sentimentos a nossa certeza, mas sim em fatos reais, evidências concretas, palpáveis. Sentimentos, queridos, nós temos visto isso algumas vezes, fazem parte da nossa alma, uma faculdade da nossa alma, as afeições. Mas lembre-se que fazem parte de um sistema de resposta. Os sentimentos e as afeições respondem à mente, conforme a mente entende as coisas, encara as coisas. A mente é esta locomotiva. Sentimentos e outras faculdades da alma são como que os vagões sendo conduzidos pela mente. Então os sentimentos respondem à mente, eles fazem parte de um sistema de resposta. Assim, não é correto que uma pessoa normalmente seja, não sei se correta é a palavra certa, mas não é saudável, não é o ideal, que uma pessoa seja conduzida em sua vida somente por sentimentos e emoções. Uma pessoa que é dominada, controlada por sentimentos e emoções, às vezes como uma pessoa bêbada. Você já viu uma pessoa bêbada? Ela ri, você não sabe por quê. Ela chora e fala coisa. Na verdade, os sentimentos estão dominando. A mente foi meio que desligada por causa do álcool. Pessoas que são conduzidas demais por sentimentos, elas agem sem pensar às vezes. Por quê? Porque o sentimento é um vagão e não uma locomotiva. Nós somos criados, desenhados pelo Senhor de uma maneira a sermos guiados pela mente. E na vida espiritual, conforme a mente acessa as verdades da palavra de Deus, então nós entendemos e as emoções respondem. Agora, quando os meus sentimentos não estão funcionando muito bem a respeito da minha certeza, eu sinto que estou salvo ou não, e porque o sentimento é como um vagão, o vagão não conduz o trem, é a locomotiva, então eu posso continuar operando em minha vida cristã com a mente. A locomotiva segue em frente. Eu posso continuar a adorar a Deus e cumprir minhas responsabilidades. E quando eu não sinto muitas vezes, eu posso lembrar do que Deus fez por mim e de como Ele me levou ao arrependimento. A mente está operando. E eu posso me recordar das promessas do Senhor que Ele jamais me deixarão. E eu posso ter certeza. Eu posso continuar operando na minha vida cristã, ainda embora meus sentimentos não estejam muito bem hoje, por muitas razões. E tantas vezes eu sigo assim, como um crente. Calvino dizia que a melhor adoração é essa, oferecida da mente, quando nós estamos tão frágeis em nossos sentimentos, porque ali é o nosso ser e alma se dirigindo ao Senhor, na certeza de que Ele é o nosso Deus. E nós podemos continuar a orar. E tantas vezes não é mesmo sem sentir que eu vou orar, ou que eu vou abrir a palavra de Deus, ou testemunhar, quando nós cumprimos a nossa responsabilidade com a mente, e nos ajoelhamos, ou nos sentamos, ou nos colocamos em nosso lugar para orar, e para interceder, e falar com o Senhor, de repente, não é porque essa locomotiva está em movimento, a mente, adorando ao Senhor, parece que o vagão da emoção se conecta novamente, e nós começamos a sentir de novo em oração, e alegria restaurada, e certeza, ou vergonha pelos nossos pecados, e a confissão real. Não é verdade? O Senhor às vezes restaura isso, mas às vezes nós não estamos sentindo. E às vezes nós não estamos sentindo bem. E Satanás se aproveita também desses momentos, porque embora ele não leia os nossos pensamentos, ele lê a nossa fisionomia.
E Ele sabe o que nós estamos pensando talvez, e Ele já observou a maneira como nós agimos. Então Ele lança sugestões. Você nunca nasceu de novo. Isso e aquilo, acusações. Ele é o acusador dos filhos de Deus, não é verdade? Nós devemos levantar o escudo da fé, mas nesses momentos nós devemos agir desta maneira. De maneira que certeza pessoal, íntima de salvação, não pode ficar continuamente dependendo de sentimentos ou pendurado nos sentimentos. Mas deve estar baseado na mente, nas promessas, nas verdades, naquilo que o Senhor fez por mim. E os sentimentos devem colaborar com essas coisas também. Os sentimentos são tão importantes, tão necessários para a vida cristã. Mas a nossa certeza está baseada em fatos, aquilo que Ele fez em nós e essas declarações verdadeiras contidas na Palavra de Deus sobre salvação pessoal. Muito bem. Há evidências interiores também, da obra do Espírito dentro de nós. E há evidências exteriores. Deixe-me trazer mais um elemento. Certeza de salvação, ela é fortalecida conforme nós observamos as evidências da obra de Deus em nossa vida interior também. Há evidências interiores da obra do Espírito Santo em nós. 1 João, novamente, capítulo 2, versículo de número 3. Não sei essas palavras, 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos, sabemos, estamos assegurados que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essas são evidências da vida espiritual dentro de nós. Nós fazemos esse texto, nós tomamos esse texto como uma base para a nossa certeza. E nós retiramos dele grande encorajamento. Observe o que João está dizendo aqui. Há uma grande preocupação, só uma pergunta, há uma grande preocupação em nós de vivermos uma vida agradável a Deus. E a nossa consciência, ela é sensível, de modo que a palavra de Deus, ela lida conosco quando nós lemos, quando nós ouvimos ela pregada, ela desafia o nosso comportamento, ela aponta para o nosso comportamento e desafia. E em nossos corações a preocupação de viver uma vida realmente que agrade ao Senhor? Se a resposta é sim, então nós temos dentro de nós uma indicação de que somos filhos de Deus. É isso que João está dizendo aqui. Veja, queridos, a melhor maneira de assegurarmos a nossa certeza pessoal de salvação é a prática cristã. A prática. Sentimentos, ideias, emoções, intuições não são coisas que você consegue segurar. Elas se vão, a memória falha, coisas como essa, os sentimentos se misturam com outros, de arrependimento, de alegria. Mas conforme nós vemos essas coisas em nossa vida diária, contínua luta contra o pecado, um desejo íntimo sincero de viver uma vida agradável ao Senhor, a palavra me desafiando, e eu respondendo e melhorando e progredindo, eu vejo a certeza ali de que o Senhor está operando dentro de mim. Essa é uma obra do Senhor em nós. Aqui em 1 João ainda, no capítulo 3, versículo 14, ele diz essas palavras: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Nós somos encorajados aqui a considerar o laço familiar entre irmãos. Como eu sei que a graça de Deus está operando dentro de mim, essa graça vital, será que eu posso dizer, apesar de todas as minhas fraquezas, tolices, atitudes indignas, eu sei que eu tenho uma maior e mais forte união com outros crentes em Jesus Cristo, que eu jamais poderia ter com um não crente. Você tem isso? Nós sabemos, ele diz, no versículo 14 do capítulo 3, que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E eu sei que eu tenho um laço muito maior com outro crente em Jesus Cristo, apesar das falhas dele, dela e as minhas, do que eu conseguiria ter com qualquer pessoa não salva neste mundo,
uma união íntima. Eu tenho o mesmo propósito que ele e ela. Fui salvo pela mesma graça, vivo para a mesma glória, sigo para o mesmo caminho, me esforço em santificação. O Senhor me perdoa e nós experimentamos essas mesmas realidades. Isso me assegura que eu nasci de novo. Há um amor, um senso filial dentro de mim. Essa é uma outra prova. Muitas vezes não está ali perfeito, é claro, como todos esses sinais. Não quer dizer que todos eles são como luzes que estão todas acesas ali, não. Às vezes uma apagou, outra está mais acesa, mas vão estar sempre ele voltando e acendendo, e outras tomando mais força. São frutos da obra do Espírito Santo de Deus. Frutos. E um fruto não nasce da noite para o dia. Você nunca viu uma melancia nascer da noite para o dia? Não é verdade? Na salvação nós temos esses elementos que nos garantem, e esses outros frutos vão aparecendo continuadamente dentro de nós, conforme o Senhor reduz a velha natureza, a sua força, e aumenta a nova natureza dentro de nós. Amigos, deixe-me fazer um parêntese novamente. Você está observando que estas são as evidências que Deus nos oferece, nos dá para que nós saibamos que nascemos de novo? São estas, são bíblicas. Há pessoas muitas vezes que buscam uma confirmação de sua salvação em lugares que Deus não determinou e pedem coisas a Deus que Ele não prometeu dar. E porque eles ficam buscando certas coisas que Deus nunca prometeu, ou ainda lugares para ter certeza de salvação que Deus nunca disse que é um lugar, ou procurar em evidências coisas que Deus nunca ofereceu, eles nunca encontram. Há pessoas que esperariam, talvez cada um de nós tenha esse desejo, que Deus enviasse um anjo do céu que parasse na minha frente e dissesse: você é o Filho de Deus, estou seguro agora, não é? Mas Ele nunca prometeu isso. Há certas pessoas, eu creio que algumas delas não nasceram de novo, outras sim, que buscam em visões, em sonhos que eles tiveram na cama, dormindo, evidência de sua salvação, algo exterior à palavra, algo místico, e algo exterior à obra do Espírito no ser interior. Uma pessoa uma vez me disse que teve um sonho, e nesse sonho ela entrava numa igreja, estava todo mundo ali reunido num funeral, e no meio da igreja havia um caixão, e de repente ele viu a si mesmo deitado naquele caixão, vestido em um terno branco, e ele acordou do seu sonho. Ele levou isso ao seu pastor, o seu pastor, o líder daquela igreja, disse para ele: olha, o que aconteceu foi o seguinte, essa é uma revelação do Senhor, porque você tem tido tantas dúvidas sobre salvação e angustiado, e era verdade no caso dele. Essa maneira como Deus te deu certeza que você foi salvo. Te dizer o que aconteceu: aquele caixão era o seu velho eu, morreu, você está vestido de branco porque uma nova criatura nasceu, você está com o Senhor. E a partir daquele momento aquele homem teve uma falsa certeza de salvação. E no caso dele, porque nunca tinha nascido de novo, ele teve uma tranquilidade morna em sua vida por muitos anos, sem buscar verdadeiro arrependimento, mas lhe foi dada uma segurança falsa de conversão. Mas a Bíblia nunca promete que nós teremos uma visão, um sonho que nos garantirá certeza de salvação. Se nós buscarmos um lugar errado, nós teremos grandes dificuldades. Mas se nós olharmos para aquilo que Deus nos deu: estas coisas vos escrevi para que saibais. Que coisas? Aqui estão tantas evidências da obra de Deus dentro de nós. E nós podemos nos apropriar delas se nós vemos ela em nossas vidas. E saber que somos filhos de Deus, que já passamos da morte para a vida. Eu fecho parênteses nesse ponto. Ainda há uma outra evidência interior que testifica de nossa salvação. Lá em Ezequiel capítulo 36, Deus diz àquele povo, você se recorda, povo duro, insensível, aquele versículo famoso: e vos darei um novo coração, tirarei o coração de pedra insensível e darei um coração de carne. Quando nós somos salvos, nós recebemos um novo ser interior, que é representado aqui pelo coração, uma nova alegria com as coisas santas de Deus, um novo caráter, novos gostos, novos desejos, libertos do mundo e dos vícios do mundo e dos ídolos deste mundo, um novo coração sensível às coisas de Deus, e com um novo coração um processo de santificação iniciado, e um desejo de obedecer a Deus, de agradar a Deus, e ter prazer na palavra de Deus e no reino de Deus, um novo coração pulsando vida dentro de nós. E quando nós vemos isso dentro de nós operando, nós sabemos que nós recebemos um novo coração. Essa é uma evidência interior de salvação.
Uma outra é a convicção de pecado que agora nós temos, de termos desagradado a Deus. Isso nos leva ao arrependimento diante do Senhor. A realidade da vida de um crente é que ele está continuamente se arrependendo de pecados. Eu me lembro de ir numa igreja, mais ou menos uns 15 anos atrás, convidado por um amigo, arrastado, na verdade, numa igreja pentecostal, e o pastor subiu ali e dizia, meio que ralhando com a igreja, até quando vocês vão passar um dia, 2, 3 dias pecando? Será que nunca vai ter na vida de vocês 2, 3 dias sem jamais pecar? Mas que ignorância! Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, cada dia, nós pecamos por negligência, por não amar a Deus acima de todas as coisas como deveríamos, por não alcançar pessoas continuadamente, por perdermos oportunidade, por orgulho, por vaidade, por coisas que nós vemos, ouvimos e damos atenção que são indignas. Um dia sem pecar, somente na eternidade. Enquanto nós estivermos deste lado do céu, tentações e o pecado é como uma lama em nosso sapato que nos seguirão até os portais da eternidade. Não poderão entrar lá, mas estarão conosco aqui. É por isso que é necessária uma vigilância contínua. E o crente, ele encara os seus pecados. Antes nós não encarávamos. Nós ocultávamos, nós empurrávamos de lado. Nós culpávamos a sociedade, o pai, a mãe, a maneira como eu fui criado, minha enfermidade, isso, aquilo, etc. Mas hoje nós dizemos, foi eu, Senhor, contra ti pequei, foi eu. Então há arrependimento, há convicção de pecado. E esse é um sinal de que nós já passamos da morte para a vida, de que nós nascemos de novo. O Espírito de Deus nos leva a uma convicção, e ao arrependimento e à confissão de nossos pecados. Há uma nova percepção da Bíblia, a submissão a ela se torna o livro de Deus, a vontade de Deus, e nós nos apropriamos dela, de sua palavra, e ela se torna autoridade em nossas vidas. Há também a descoberta da oração na conversão. Antes da conversão, toda a nossa oração era egocêntrica. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda a passar nesse concurso, me dá isso, me protege, eu, machuca fulano. Nós não falávamos isso, mas indicávamos isso, não é? Mas agora na conversão, numa oração real, de adoração sincera e de arrependimento, e a intercessão, e a entrega de vida, e a alegria no Senhor, e a louvor, uma outra evidência é a paz de Deus na nossa alma, colocada em nossos corações, que às vezes mesmo transparece na postura e no rosto diante de pessoas incrédulas, não é? Que vem uma paz, uma segurança, não é uma morbidez ou complacência, mas uma paz no meio das dificuldades, no meio das crises, no meio das perdas, uma paz que transparece, uma obra do Espírito Santo, uma âncora dentro de nós pela sua graça. E há também aqueles ataques de Satanás que se tornam reais e visíveis. Nós não víamos Satanás atacando. O Senhor Jesus Cristo descreve lá em Lucas a ação do inimigo neste mundo como um homem forte que guarda em segurança os seus bens. Nós estávamos no bolso de Satanás. Ele nos guardava em segurança, ele não perturbava a nossa consciência, a nossa alma. Mas agora salvos, ele continuamente lança acusações. Ele não nos acusaria antes, para quê? Seria anti-estratégico, não é? Se ele nos acusasse de pecado, então isso nos levaria a buscar um Salvador. Mas agora ele acusa, para reduzir a nossa certeza, e nos enganar, nos afastar do Senhor. E assim ele se expõe como nunca antes. E nós sabemos que nós não pertencemos mais a ele. Somos filhos de Deus, filhos de Deus. E isso nos dá grande certeza de salvação, queridos. Nós estamos seguros por ele. Em 2 Timóteo 1,12, nós aprendemos ali que a certeza de salvação, ela gera obediência, ela gera dedicação, ela gera ousadia na vida cristã. 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Lá em Romanos, capítulo 2, Paulo também diz, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de ser um crente em Jesus Cristo. O Evangelho me salvou, é poderoso, é o poder de Deus para salvar outras pessoas também. Como eu poderia me envergonhar do Evangelho? Salvação gera isso, certeza gera ousadia e dedicação. É visível, não é? Essa atitude, esse caráter do crente aos olhos daqueles que estão de fora também. E essas são evidências, não são meramente sentimentos, são evidências que já nascemos de novo. Queridos, esta é a base da nossa certeza. A base da nossa segurança externa a nós é o Salvador e o que Ele fez por nós. Porque Ele nos conduziu a Ele em arrependimento e fé,
e nos salvou, nós podemos ter agora certeza, assegurados nele. E embora essa certeza possa falhar, nós devemos buscar afirmá-la a cada dia mais. Lembre-se sempre disso. Lembre-se daquele povo de Israel no Egito, antes de sair dali, tão apreensivo que aconteceria naquela noite de Páscoa, dentro das suas casas ali, sacrificando o cordeiro, temerosos. O que os garantia? Que eles não morreriam também. Não havia um anjo em cada porta, assim por dizer, aquele sangue nos umbrais. Talvez eles estivessem inseguros em seus sentimentos ali dentro, mas porque estavam protegidos e guardados em Cristo, a sua segurança, eles estavam seguros. O Senhor os tiraria dali. Muitas vezes, meus queridos irmãos, minha querida irmã, você pode, talvez, nessa jornada, perder o teu senso de filiação ao Senhor, mas nunca a filiação. Talvez o sentimento de filiação, mas nunca a filiação. Essa é uma garantia do Senhor para nós. Há uma terceira base ou fonte de certeza pessoal de nossa salvação, e ela se apoia sobre a obra do Espírito Santo dentro de nós. Eu mencionei este testemunho do Espírito Santo, mas deixe-me ler aqui em 1 João 3,24, este versículo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos, mais uma vez, sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Esse versículo liga a evidência exterior da luta por santidade, dos frutos da obra do Espírito em nós, ou melhor, a vida exterior andando com o Senhor, com os frutos da obra do Espírito dentro de nós. Nós sabemos, pelo Espírito que está em nós. O Espírito toca a tua consciência quanto a um pecado, quanto a uma negligência. Ele te dá fome por avançar na vida cristã, por melhorar. Isso é evidência de que nós somos salvos também. É uma obra do Espírito Santo. Você possui um desejo no íntimo de avançar, de crescer, de viver uma vida mais agradável ao Senhor. Você busca isso em oração, pede ao Senhor, clama a Ele, está dissatisfeito com o teu estado atual. É o Espírito que está nos movendo a isso. É Ele quem opera estas coisas dentro de nós. E nós respondemos, e nós clamamos, e nós rogamos a graça de Deus. Lá em Romanos, você se recorda, no capítulo de número 8, versículo 15 e 16, nós vemos que o testemunho do Espírito não é algo físico, não é um frio na barriga ou no espinho, na coluna que eu sinto em determinado momento, cabelos se arrepiam, alguma coisa que eu vejo, uma luz, ou qualquer uma voz, ou qualquer coisa desse tipo. Visões, coisas sensoriais. Paulo diz que o Espírito de Deus testemunha ou testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é tão maravilhoso e tão importante. Versículo 15 ele diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Espírito aqui com letra minúscula, uma propensão. Calvino põe em letra maiúscula. O próprio Espírito Santo de Deus. Não recebeste o Espírito Santo de escravidão, ou um Espírito Santo de temor, mas o Espírito Santo de certeza. Creio que está no grego original não vem com letras de diferenciação, todas são maiúsculas na verdade, mas aqui é uma representação quanto a uma propensão para o temor, uma propensão para um senso de escravidão, para outra vez estar em temor, mas o Espírito, e agora, letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Bem, de um modo subjetivo, Ele testemunha em nós também. Quando Ele move as nossas afeições, quando nós somos movidos seriamente pela Palavra de Deus, quando você está estudando a Palavra e Ele te fala, te desafia também, te conforta, te auxilia, quando Ele te convence de alguma verdade doutrinária, e uma descoberta doutrinária na Bíblia que parecia que tinha sido oculta para você, coberta, e de repente está clara ali, visível na Palavra de Deus, isso é uma obra dele também. Não de uma maneira mística, porque agora você está comparando Escritura com Escritura e realmente respeitando a Palavra de Deus, então Ele te auxilia nisso, e você pede a Ele direção. Isso é uma obra do Espírito, há resultados, há progresso na vida espiritual, e tudo isso vem pela Palavra, pela mente, conforme nós somos guiados e movidos também. Ele move as nossas afeições. E há esse testemunho do Espírito. O texto traz uma ideia no versículo 17, 16, que o Espírito testifica juntamente com o nosso Espírito. São duas testemunhas de que nós já nascemos de novo.
E aqui está o Espírito de Deus dizendo, como se for em minha mente, você não é mais a mesma pessoa. Isso acontece muitas vezes, né? Quando você às vezes lembra de como você era antes. Você acha uma foto ali, se vê, e você se lembra como era a tua vida naquele contexto. Ou coisas que você está vivendo ou fazendo, coisas positivas, como Ele te ajuda a testemunhar e te recorda textos da Palavra de Deus, ou no meio de situações difíceis, te dá uma postura correta, e você vê progresso em tua vida. É como se o Espírito estivesse te dizendo, você não é mais a mesma pessoa, fui eu que fiz isso. Ele testifica com o nosso espírito. Você é agora um filho de Deus, uma filha de Deus. Você está sendo aperfeiçoado em amor, em santificação, em serviço, progredindo. E o meu espírito como que testifica com o Espírito de Deus, dizendo, é verdade, eu não sou mais, eu não posso negar isso. Eu tenho visto a obra de Deus, eu não posso ser tão orgulhoso de negar essas coisas. Foi Ele, não fui eu, foi Ele que me protegeu, que me guardou, que me abençoou, que me mudou, que me transformou. O que seria de mim hoje, da minha família, do meu contexto, se Ele não tivesse me salvado e me transformado? O Espírito testifica com o nosso Espírito, e o nosso Espírito testifica juntamente, que somos filhos de Deus, que já passamos da morte para a vida, e isso fortalece a nossa certeza pessoal, íntima, de salvação. Quão maravilhoso é pensar sobre estas coisas, não é? Que Ele rega a nossa certeza, e essa é a base da nossa certeza. Você se recorda, às vezes, grandes sentimentos, os discípulos no caminho para Emaús, e o Senhor Jesus como que abrindo a palavra de Moisés aos profetas, e ali explicando, né? Estava tudo na mente dele, e o coração deles como que queimando diante da palavra. E quando isso acontece conosco também, nós sabemos que o Espírito opera em nós, nós somos convencidos e fortalecidos na palavra, dessas promessas maravilhosas, e acalentados por ela também, com profunda certeza de gozo, que Cristo habita em nossos corações. Mas tudo isso, queridos, observe, vem conforme a mente é exercitada nessas verdades da palavra, e ela é exercitada em memória, naquilo que Ele tem feito em nós, em observação naquilo que Ele tem feito em nós. Nunca é um sentimento que simplesmente cai, mas às vezes, e muitas vezes para crentes em lugares e contextos de grande aflição e perseguição e destituição, o Senhor dá a mesma medida íntima e pessoal de um senso de filiação tão grande, mesmo nas emoções, passando direto pela mente, indo pelas emoções, quando tudo em volta não parece corroborar. Na verdade, mesmo em lugares, em situações raras como essa, Ele garantirá para esses seus servos em combate ou em dificuldades muito grandes, num contexto muito difícil também. Essa é a graça de Deus, essa é a obra de Deus, nos assegurando o seu amor. O Espírito de Deus testemunha em nós, por meio daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. O próprio Espírito testemunha ou testifica com o nosso espírito. E às vezes há intervenções do Senhor, e livramentos também, e muitas respostas de oração, e evidências no curso de nossa jornada, tantas e tantas evidências que Ele nos dá, porque essa é a vontade dEle, a nossa certeza pessoal de salvação. E também conforme você prova o Senhor em serviço cristão, apesar da nossa pequenez, ou timidez, ou fragilidade, nós vamos e testemunhamos e mantemos a nossa disciplina, estamos envolvidos na obra do Senhor, e nós vemos Deus nos usar, nos abençoar, e há frutos e resultados. Isso assegura os nossos corações tremendamente, por meio de um serviço ativo, conforme nós nos envolvemos na obra do Senhor. Uma igreja que está só centrada em programas para a congregação, entretenimento, música, coisas como essa, mas não há serviço contínuo, regular, de evangelismo, de educação na vida cristã, causa um grande mal ao povo de Deus, porque muito da nossa segurança, certeza pessoal de salvação está ligado a nós provarmos a Deus em serviço cristão. E você ora por alguém, e você se envolve no evangelismo, e depois você vê Deus usar as tuas palavras e o teu testemunho. Isso te dá um grande senso de segurança, que Ele já te santificou, que você é um vaso santificado nas mãos do Senhor, e Ele responde às suas orações. Um grande meio de alcançar segurança pessoal é estar envolvido diretamente na obra do Senhor. E isso faz parte da sabedoria de Deus, de nos colocar em igrejas atuantes, igrejas operantes, igrejas fiéis à palavra do Senhor também. Bem, queridos, certas maneiras, por fim, de fortalecer a segurança e certeza de salvação. Como afirmar, como garantir, ou como fortalecer essa certeza pessoal em momentos difíceis? Afirmação e gratidão é uma maneira. É um dever do crente afirmar diante do Senhor
afirmar como nós amamos a Deus, como nós louvamos ao Senhor, e falar a Ele em oração e em louvores. Quão preciosa é a obra do Senhor em nossas vidas, e essas promessas, louvar ao Senhor, afirmar diante de nosso Deus, manter a nossa certeza, assim, afirmando as doutrinas centrais da palavra. Senhor, eu creio nisso que a Tua palavra me diz, eu creio nisso, Senhor, e nisso aqui também, dizer a Ele, afirmar isso em oração diante do Senhor, como verdadeiros crentes, com sentimentos reais, declarando diante do Senhor nossa dependência da obra de Cristo. Nossos corações permanecem assegurados, conforme nós agimos assim também. Se a nossa dificuldade está em nossos sentimentos, então esse exercício é de grande auxílio para nós. Veja as verdades que estão aqui, então afirme, conforme você afirma, grandes sentimentos de alegria e de gratidão se ligam à mente, por conta destas verdades afirmadas, e a alegria do Senhor se torna a nossa certeza, força também, conforme nós fazemos isso. Daí a importância de bons hinos, não é? Hinos que reflitam a palavra de Deus, que nós cantemos essas doutrinas, afirmar isso cantando, e cuidadosamente selecionar esses hinos. Então nós adoramos e afirmamos essas promessas, essas experiências, os atributos de Deus. Isso traz tanto conforto e alegria, nós extraímos alegria e segurança de certeza disso. A obra do Calvário, quando nós cantamos estas coisas também, sua graça incomparável, sua amizade, seu favor, tudo que Ele fez por nós, cantar estas coisas. Quão tristes são esses hinos egocêntricos, não é? Cânticos egocêntricos, baseados só na emoção, refrões repetitivos sem fim, coisas como essa. O que nós podemos extrair dessas coisas? Nós extraímos da palavra de Deus cantada. Isso traz grande certeza e alento aos nossos corações. Hinos baseados na verdade do Novo Testamento, que dirigem glória ao Senhor e fortalecem a nossa certeza. Quando nós cantamos com sinceridade, com fervor, quando nós afirmamos essas coisas, é muito triste quando um crente que passa por pressões e dificuldades, e distrações, preocupações terrenas, ora ao Senhor e adora ao Senhor, sem derivar conforto dessas verdades anunciadas nos hinos, por exemplo. Porque essa é uma prática que traz grande certeza. Queridos, essa não é coisa pequena. Há momento de nós estarmos calados diante do Senhor, mas há momento quando não mover os nossos lábios é irreverência diante do Senhor. E às vezes você está aqui como pastor, tem uma visão privilegiada, vendo todo mundo. Você vê crentes pegarem o inário, isso é tão triste, e ler coisas tão profundas sobre o Senhor e sobre Deus, mas eles parecem sofrer um trauma, alguma coisa tão assim. Triste, não há louvor cantado, verbalizado, dirigido ao Senhor. Ou estão olhando para lá e para cá, olhando para a cara do pastor, se ele tem cabelo branco, alguma coisa, não sei, eu fico assim, surpreso. O momento de louvar ao Senhor não é o momento de cerrar os lábios, é o momento de colocar para fora, ou que pretendem uma certa humildade, talvez isso não aconteça na nossa congregação, mas que pretendem uma certa humildade, cantam bem baixinho assim. Você está louvando e afirmando isso diante do Senhor. Há momento em que o silêncio é necessário e falar é irreverente, mas há momento quando ficar calado é irreverente e leviano diante do trono da graça. Você está oferecendo a Ele louvor, você deve cantar o louvor do Senhor, essas verdades. Lembre-se disso. E nós extraímos deste momento grande certeza e conforto quando cantamos e afirmamos o que nós cremos. Isso foi projetado por Deus, o cantar louvores. Foi da mente dEle, foi dado à sua igreja. Nós devemos nos esforçar neste momento também e louvar com a nossa mente desperta e com nossos lábios em movimento e fôlego saindo, não gritado, não de maneira irreverente, não cantando num coral, num solo, mas de uma maneira sincera, junto com a congregação, louvando e afirmando essas verdades. Isso traz grande conforto, certeza, quando nós cantamos a palavra de Deus, as promessas de Deus. Bem, queridos, o primeiro conselho que eu dou a um crente que está passando por falta de certeza, de salvação, e nós passaremos ao longo da jornada da vida alguns momentos, é tornar esses questionamentos infindáveis: será que eu sinto, será que eu não consinto, desligá-los por um momento, e começar a ativar a mente e lembrar e observar e recordar-se das promessas e ver o que Deus já fez em sua mente, e saber que nós nascemos de novo. Pedir ao Senhor que ligue novamente esses vagões, se eles estão desligados, mas saber e lembrar
que nós já nascemos de novo por tudo aquilo que Ele fez em nós, aquilo que Ele é, a nossa segurança em nosso lugar, aquilo que Ele está fazendo em nós e as suas promessas nós sabemos, porque Ele nos levou a um lugar de arrependimento e a confiar no Salvador, e nós olhamos uma vida transformada. Nós não somos aquilo que nós desejamos ser, não é? Eu fui um pecador, eu serei um santo. Nesse exato momento eu sou um pecador santo. Você percebe o que é a vida cristã? E quando nós vemos essa obra do Senhor em nós, nós sabemos que Ele está operando em nós para aquele dia, quando nós receberemos um novo corpo. E naquele dia não haverá mais Romanos 6, um conflito entre a velha natureza e a nova. Mas enquanto nós estivermos deste lado do céu, nós olhamos para a obra do Senhor em nossas vidas, e o arrependimento de nossos pecados e a luta por santificação e por agradar ao Senhor na nossa pequenez e fragilidade, e nós vemos que Ele nos salvou e colocou dentro de nós o Seu Espírito Santo e glorioso. Servir a Cristo, uma vida sincera com o Senhor. Oh, amigos, é a vontade de Deus que você esteja certo em você mesmo daquilo que Ele fez em tua vida. É a vontade do Senhor. Ele opera para isso, Ele nos dá evidências. Quão triste às vezes como pastor eu me sinto quando um crente que está indo por dificuldades, incertezas de sua salvação, e está claro que essa pessoa nasceu de novo, e você oferece conforto e consolo da palavra a esse crente, e a pessoa não recebe, e não recebe, e não recebe. Quão triste é não recebermos aquilo que Deus preparou para nós e nos deu, para que nós saibamos que nós nascemos de novo. Não seja tão orgulhoso. Receba esses confortos que o Senhor te dá, baseado nessa evidência. É a vontade dEle para a sua vida, que você esteja certo que passou da morte para a vida. Eu termino nessas palavras de João: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais ou sigais crendo no nome do Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique estas verdades às nossas vidas.